Eu não sou perfeito. Longe, longe de mim querer essa perfeição. Até porque só existiu um perfeito que caminhou por essa terra. E o nome dele é Jesus. Mas eu busco essa perfeição, porque a Bíblia me ensina isso. Se você quiser ir dar um Google aí, digita aí perfeição e Bíblia, você vai ver alguns textos bíblicos que nos exortam, ou seja, nos encorajam a buscar essa perfeição em Deus. A gente precisa buscar ser aperfeiçoado por Deus dia após dia, aperfeiçoado por Deus, tá? E por que eu estou falando sobre isso, sobre perfeição? Porque há 4 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. Exatamente em fevereiro, a gente está chegando em fevereiro, né? Nós estamos em janeiro ainda, mas foi em fevereiro de 2021. Vai fazer 4 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde então, eu passei a buscar o conhecimento em Deus e de Deus. A partir de então, eu entendi que tudo o que eu tinha que trazer para dentro da minha vida tinha que ser algo que me edificasse. E o que vai me edificar fora de Deus? Nada. Nada. Porque eu vivi uma vida fora de Deus durante muito tempo, durante anos, e em nada eu fui edificado. E eu entendi que tudo que me edifica, tudo que me aponta para um propósito ou para um sentido de vida vem de Deus. Então, a partir de então, eu comecei a entender e buscar, a ouvir apenas aquilo que vem de Deus, a ver, assistir apenas aquilo que vem de Deus. Porque tudo que entra pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, é aquilo que vai nos transformar, inclusive pela boca. Se você comer porcaria, você vai ficar todo doente aí. Então, tudo que entra em nós nos transforma, tá? Então, tudo que eu enxergo, tudo que eu busco enxergar, assistir, ver, me transforma. Tudo que eu busco ouvir, me transforma. Então, hoje, eu busco só aquilo que vem de Deus. Então, eu busco edificar minha vida com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu assisto, e também com aquilo que eu como. Hoje, eu tento comer bem, né, para que a minha vida seja uma vida saudável, meu corpo seja um corpo saudável, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então eu tenho que manter ele saudável. E eu vejo muitas coisas assim, eu busco muito conhecimento, sabe? Eu busco muito conhecimento. E o tema que eu vou trazer, que Deus colocou no meu coração para trazer para nós hoje, é um tema meio delicado, porque eu vou falar sobre... Eu quero trazer coisas que muitas vezes eu vejo em postagens, em podcasts, em reels do Instagram, enfim... e aquilo que as pessoas comentam, tá? Então eu quero falar aqui sobre religião, e exatamente o tema dessa mensagem é esse, olha. Minha religião é Jesus. Qual é a sua religião? A minha religião é Jesus. E eu vou te explicar o porquê. E eu quero falar aqui sobre duas das maiores religiões que existem no mundo, que é o catolicismo e o protestantismo, ou seja, o evangélico, né? O católico e o evangélico. Essas são as duas maiores, né? Se a gente for ver assim, são as duas maiores religiões do mundo, né? O católico e o evangélico são adjetivos, nomenclaturas de duas das maiores religiões do mundo. E aí, o que eu vejo muito, inclusive essa semana eu vi, dos dois lados, e Deus me constrangeu a refletir, a meditar sobre isso e a trazer ao nosso conhecimento.
Por exemplo, o que eu vejo muito do católico, tá? O católico, ele defende com unhas e dentes a Igreja Católica. Eu vi um comentário esses dias, anteontem, se não me engano, ou num vídeo postado, onde a pessoa comentava assim: ainda bem que eu sigo a Santa Igreja Católica. Ainda bem que eu sigo a Santa Igreja Católica. E aí eu também vi um comentário de uma pessoa num vídeo ou numa postagem do pastor Silas Malafaia, onde ele ia pregar numa igreja em Orlando. E uma crente ali, uma evangélica, disse assim, comentou assim, o Senhor, ainda bem que o Senhor nos representa, pastor. Ainda bem que o senhor pastor Silas Malafaia nos representa. Cara, isso é muito triste. Por quê? Porque a religião, ela não foi criada por Jesus. A religião não foi criada por Jesus. O católico, a palavra católica, ela não foi criada para se tornar uma religião, a religião católica. Sabe por quê? Olha só o que significa católico. Eu vou pegar aqui que eu esqueci de colocar no slide aí, mas olha só. Depois você pode pesquisar, tá? No Google. Católico. Do grego, católicos. A palavra católico é a junção de dois termos gregos. Kata, que quer dizer sobre, ou junto, e holos, que quer dizer inteiro, todo, total. A tradução corrente para o português é universal, que abrange tudo, que reúne todos. Portanto, católico designa aquilo que tem vocação de universalidade, que é universal. Então, o que significa que significava naquele tempo, quando a doutrina do reino de Deus estava sendo pregada, estava sendo dissipada pelos apóstolos, que o reino de Deus é para todos. O reino de Deus é universal, porque até então os hebreus, os judeus, achavam que só eles eram os eleitos, só eles eram o povo de Deus. E Paulo veio para mostrar o contrário. Paulo veio para mostrar que o reino de Deus era para todos. Paulo começou a pregar, Paulo e Pedro começaram a pregar para aqueles que não eram judeus, que não eram hebreus, que não eram descendência de Abraão no sentido religioso da questão. Paulo pegou para os romanos, Paulo pegou para outros povos, Pedro também. Pedro foi pegar na casa de Cornélio, que era um centurião grego. E ali todos da casa dele foram batizados no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, o católico da Bíblia, do grego, é universal. O reino de Deus é para todos, todos. Isso é católico. Quem veio distorcer isso foi o homem usado por Satanás. Quem veio distorcer tudo isso foi Roma, porque a igreja ela é apostólica e católica e apostólica, ou seja, ela é para todos os povos, elas começaram a ser dissipadas ou pregadas, difundidas pelos apóstolos. Foram os apóstolos que começaram a pregar para todos. Então a igreja ela é católica, apostólica. Ela não é romana. Ela é de Jesus. Jesus é o primeiro. Jesus direcionou os apóstolos, os discípulos, para pregar a todos. Então, a igreja, ela é de Jesus, que foi iniciada pelos apóstolos, para que chegassem a todos. Então, a igreja é católica, para todos, universal, apostólica, porque deu início com os apóstolos, e de Jesus, porque Jesus é a pedra. E eu vou mostrar isso para vocês. Não tem nada a ver com Roma, católica, apostólica, romana. Não tem nada a ver com Roma.
Não tem nada a ver. Roma veio distorcer tudo. Veio distorcer. O homem usado pelo nosso inimigo, ele veio distorcer. Por quê? Porque se você for ver hoje, isso divide as pessoas. As pessoas brigam, as pessoas se maltratam pela religião. As pessoas se maltratam. As pessoas, em vez de pregarem Jesus, as pessoas querem pregar religião. As pessoas querem falar da placa de igreja. Para pregar o evangelho, tem muitos que querem atacar aquilo que o outro segue. E meu irmão, minha irmã, não é isso que Jesus quer. Jesus quer unir a todos. Jesus quer que a igreja dele seja universal, de todos. Jesus não quer dividir o seu povo. E uma vez o Senhor trouxe à minha mente, né? O que é mais fácil derrotar? Um exército inteiro, na sua totalidade, ou um exército dividido? Fala para mim. Se você fosse um general de guerra, o que você preferia? Encarar um exército inteiro, na sua totalidade, ou você preferia encarar esse exército dividido em blocos? Hoje eu pego um bloco aqui, tá, hoje eu pego... É claro que é óbvio que você dividir é muito mais fácil de você derrotar. E é isso que o diabo quer, dividir o povo de Deus, porque fica mais fácil de derrotar. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje, em vez das pessoas servirem, igual o rapaz fala, hoje eu ainda bem que eu sirvo a Santa Igreja Católica. A outra, ainda bem que o senhor, pastor Silas Malafaia, me representa. Fala sério, velho. Você tem que servir e seguir Jesus. Você tem que ser representado por Jesus. Ele morreu por você na cruz. Foi ele o único que deu a vida por você e por mim na cruz. O que tem a Santa Igreja de pedra que se vier um terremoto, derruba tudo, cai tudo? O templo de Deus não habita em templo feito por homens, não. A palavra de Deus diz isso. Deus habita em mim e você, em templos humanos. Então, que você siga a Jesus, que você siga o Santo Senhor Jesus, não a Santa Igreja Católica. Que você tenha como referência de representatividade Jesus Cristo, não o pastor fulano de tal, o ciclano de Beltrano de tal, não. Cresce em maturidade espiritual, meu irmão, minha irmã. Cresce, seja maduro espiritualmente. A gente precisa ter um foco. E eu vou trazer para você aquilo que Jesus ensina para nós. Olha só, vamos lá então meditar na palavra para trazer o texto para a gente começar essa mensagem. Meditando na palavra. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Guarda essas frases aí em amarelo, que nós vamos trabalhar com elas mais para frente, mais adiante. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus dará a chave do reino dos céus para a igreja, tá? É da igreja que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. É a primeira vez que a palavra igreja aparece nos evangelhos, na Bíblia. É aqui Jesus falando: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E vamos lá, então vamos entender essa passagem que está lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Olha só. Então, aqui, Deus me mostra as principais características da igreja. Tá? A igreja é o povo. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. A igreja de Cristo não está vinculada a um prédio, a um templo. É o povo.
é o povo, são os servos, são os cristãos, aqueles que servem. É uma unidade só. Jesus é o cabeça e a igreja são os seus membros. Não tem divisão. Se um corpo estiver dividido, o corpo não funciona. Se o meu braço não obedecer, o meu cérebro não vai, não dá, não funciona. O corpo é um só, não pode ter divisão. Então, olha quais são as principais características da verdadeira igreja que Deus colocou no meu coração. Primeiro, a igreja ela é guiada por Deus através do Espírito Santo. Guiada por Deus através do Espírito Santo. Está lá em Mateus 16, 17, no texto que a gente leu. Mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus disse para Pedro, não foi o homem que te falou que eu sou filho de Deus, foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, como é que Deus conversa com a gente? Como é que Deus traz as coisas para a gente? Através do Espírito Santo. Então, uma igreja, a verdadeira igreja de Jesus, ela é madura espiritualmente, guiada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Se não for assim, não tem igreja madura, não tem maturidade, não faz parte do corpo. Deus direciona através do Espírito Santo, Deus revela através do Espírito Santo, Deus guia através do Espírito Santo. 2, Jesus é a base a qual ela será edificada, a igreja. Olha só que o texto nos fala lá em Mateus 16, 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esta palavra, esta pedra, ela quer dizer muita coisa, porque Jesus, nesse texto, ele não está falando de Pedro, tu és Pedro e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Não. Ele está falando sobre esta. E olha só, eu trouxe porque a gente precisa estudar, gente. A gente precisa estudar para entender as coisas de Deus. Não dá para você ficar apenas ouvindo e pronto. Você tem que buscar conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Você precisa buscar conhecimento se você quer viver realmente para Deus. Se você se acha cristão, se você se diz cristão e não pesquisa e não busca conhecimento e não busca o conhecimento que vem de Deus, você não é igreja. E olha só. Vamos falar da pedra que Jesus fala, que não é Pedro. Muitos falam que, quando Jesus disse isso, falou que Pedro era a pedra da igreja, era através de Pedro que ia construir a igreja, e não é. Eu fui estudar sobre a palavra esta, e faz muita diferença, e todas as traduções da Bíblia dizem sobre esta pedra, o pronome é esta, em nenhuma das traduções está escrito essa. E olha só, vamos lá. Para se referir à sua igreja, Jesus usa o pronome esta. Vamos entender esse pronome. Os pronomes estes, estas e isto indicam o ser ou o objeto que estão próximos à pessoa que fala. Jesus falou esta, está próximo a ele. Portanto, são usados em relação aos pronomes representados por eu, mim, comigo, meu e minha. Os pronomes esses, essas e isso indicam o ser, objeto que estão próximos à pessoa com quem se fala, tá? Este próximo daquele que fala e esses próximos daquele com quem se fala. Relacionam-se, por conseguinte, aos pronomes tu, te, contigo, você, teu, tua, seu, sua. Então, olha só. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre eu, sobre mim, a igreja será edificada, não sobre você. Então, presta atenção, você que achava que, até agora, achava que quando Jesus disse isso, ele disse que sobre Pedro, a igreja ia ser, Pedro é o primeiro papa, Pedro é o primeiro isso, Pedro é o primeiro aquilo. Não, Pedro é o que vai. Não, Jesus está falando dele, sobre mim, sobre esta, sobre eu, sobre mim. Aqui o português nos ensina isso, por isso que a gente precisa buscar conhecimento. Então, Jesus está falando de si próprio. Quando Jesus fala sobre qual pedra edificará a sua igreja, ele estava falando sobre si próprio, sobre mim.
eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, ele falava de si próprio, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela tem que ser baseada e fundamentada apenas em Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é a base da igreja. Foi sobre ele que Deus edificou a igreja na terra, e a igreja universal, todos os povos, não povos divididos. E falando de si próprio como pedra de edificação para a sua igreja, devemos entender que a Bíblia, que é a nossa palavra, que é a palavra de Deus para os homens, deve ser o nosso único manual ao qual devemos seguir. Único. Por quê? Olha só, Jesus é a pedra, já sabemos disso. A Bíblia é a palavra de Deus, já sabemos disso. Portanto, Jesus é a pedra e a palavra, o verbo. Olha só o que João diz para nós, o Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só, Jesus é a pedra, então sobre ele a igreja foi edificada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, deixada para nos direcionar. E quem que é a palavra de Deus? Jesus. João fala o verbo, a palavra, outras traduções falam a palavra, a palavra. A Bíblia é a palavra, Jesus é a palavra. Quando Jesus veio, a palavra de Deus, através da boca de Jesus, ela se fez carne. Deus falou através de Jesus. Deus se encarnou e começou a falar aquilo que só era escrito pelos profetas, começou a ser falado pelo próprio Deus aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se fez carne. Jesus é a palavra, é o verbo. Jesus é Deus. E Deus veio em carne para falar através de Jesus. Deus veio através de Jesus para falar. Então, Jesus é a palavra. Não tem como a gente fundamentar a nossa fé se não for em Jesus, meu irmão, minha irmã. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, porque tem pessoas que eu já vi, inclusive na minha família, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas a Bíblia foi escrita por homens. Puxa vida, cara. A Bíblia foi escrita por homens, com certeza. Como os 10 mandamentos também foram escritos por homens. O primeiro foi o próprio dedo de Deus que escreveu, mas Moisés quebrou as primeiras tábuas. Depois Moisés subiu de novo no Monte Sinai, e ali Deus mandou, agora escreve com as tuas mãos o que eu vou te falar. Tudo que eu falei lá nas primeiras tábuas, eu vou falar de novo, agora você escreve. E Moisés escreveu, Deus escreveu através de Moisés os 10 mandamentos, e lá está escrito, não roubarás e não matarás. Espera aí, mas foi Moisés que escreveu. Mas então eu vou fazer, porque não foi Deus que mandou não roubar e não matar, foi Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos por homem, por Moisés. Meu irmão, minha irmã, Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas. Como é que a gente ia ter algo para ler se não fosse escrito por alguém? Mas olha só o que a própria palavra nos ensina sobre a palavra, sobre a Bíblia. Romanos 15:4 diz assim, olha que coisa, Romanos 15:4, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Tudo que está escrito foi escrito para nos ensinar. E continua lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus. Então, tudo que foi escrito, tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar e foi inspirado por Deus. Deus inspirou as pessoas. O Espírito Santo usou esses homens para escrever. E é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Meu irmão, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados
por Deus. E ela existe para ensinar a mim e a você aquilo que Deus quer de nós, como Deus quer que nós vivamos. Simples assim. A Bíblia foi escrita por homens, foi inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tomou esses homens e colocou essas palavras nas mãos desses homens. Amém? Tudo, eu coloquei em letras cavalais aí, tudo o que estiver fora da Bíblia, mas tem coerência com os textos bíblicos, vale a pena discernir, pois a própria palavra nos ensina. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. O que eu quero dizer com isso? Você está lendo um livro, né, que é cristão, e tudo que está naquele livro ali está coerente com a Bíblia, bate com a Bíblia, né? Você vai ler, está coerente, beleza, discerne, medita, fica com o que é bom. Se tem alguma coisa que não é legal ali, você joga fora, mas fica com o que é bom, porque tem coerência. Tem coerência. A Bíblia nos ensina, não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. Tá? Então, tem coerência com os textos bíblicos? Casa, bate, mas nem tudo, mas a maioria das coisas. Então, retém o que é bom e descarta o que é ruim. Mas, se não tem coerência apenas com a palavra de Deus, mas se apega a outras fontes, como tradições, etc., e é facilmente transformado em religiosidade. E foram os religiosos que mandaram matar Jesus. E os fariseus, eles eram religiosos. Jesus diz muito que eles se apegavam a tradições humanas e esqueciam as leis de Deus, né? Quando os fariseus iam interpelar Jesus ou questionar Jesus sobre algumas coisas, que a tradição do povo dizia uma coisa e ele fazia ao contrário, né? Jesus falava assim: vocês se apegam à tradição humana e vocês estão descartando as leis de Deus, as tradições do céu, aquilo que Deus quer. Pesquisa aí, a Bíblia mostra isso pra gente. E o que aconteceu? Foram os fariseus, os religiosos da época, porque eles eram religiosos. Eles mandaram matar Jesus, porque eles não tinham as escrituras sagradas que apontavam todas elas para Jesus. Toda a escritura do Antigo Testamento, a Torá, elas apontam para o Messias, para Jesus, e o Messias estava frente a frente com eles. Mas como eles já não estavam mais apegados única e exclusivamente à palavra de Deus, eles estavam colocando outras coisas, tradições, outras coisas, aquilo que era passado pelos povos, aquilo cegou a mente deles. Aquilo cegou a mente deles. Isso que acontece, meu irmão, minha irmã, com quem vive religiosidade. Quem vive religiosidade vai querer defender a sua religião, vai querer defender o seu líder, vai querer defender a sua tradição. E a gente tem que entender que o único que morreu por nós foi Jesus. Nem o Papa, nem o padre, nem o pastor, nem o bispo, nem o presbítero, nem o diácono, nem o apóstolo. Quem morreu por você, quem morreu por mim foi Jesus. E a pedra fundamental da igreja é Jesus. Ele tem que ser a nossa única fonte de fé, a única fonte de fé, porque ele é a verdade. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer Jesus, que é a verdade, você vai ser liberto da sua religiosidade, a qual te prende a tradições, aquilo que você ouviu falar nas tradições, e você acaba idolatrando outras coisas, além de Jesus. E Jesus tem que ser o nosso único
ídolo, o nosso único Senhor. Ele é o nosso Salvador. É o sangue dele que nos purifica. Foi a morte dele que nos deu acesso a Deus. Então, a religião, ela divide o povo. Jesus une. Jesus, ele une o povo. A religião divide. Jesus nunca pregou religião. Nunca pregou religião. Jesus nunca veio aqui falar assim, nós vamos fundar religiões. Não. Jesus veio falar sobre o reino de Deus. E o reino é católico, ou seja, universal. Não é religião católica. Não é religião evangélica. É universal. É Jesus. Jesus tem que ser a sua religião. Você tem que defender a sua fé em Jesus, que é o único, digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que eu quero falar para você. Não viva religião. Pede para Deus tirar a venda dos teus olhos, para que você possa encontrar a verdade e ser liberto pela verdade. Que você possa adorar o único que é digno de adoração. Não é igreja, não é religião, não é pessoa, é Jesus. A verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o teu e o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim e para você, para que nós tivéssemos fé nele, apenas nele, e não em outras coisas, não nele e mais outras coisas, não, apenas nele. E eu oro para que você busque isso. Se você ainda não tem essa caminhada de crer apenas em Jesus, não tem essa fé apenas nele, eu oro para que você seja liberto de outros ídolos, de outras coisas, e foque apenas nele, porque ele é o teu Salvador. É através dele que nós iremos viver a eternidade ao lado do nosso Senhor em glória. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.